Você está aqui no curso do Prompt Max e a gente vai falar agora de prompts especificamente, que é o que você já imagina o que seja ou que conhece, mas conceitualmente a gente vai dar uma alinhada aqui. Então, assim, prompts. O que são prompts, se a gente pudesse? Tem várias pessoas que definem de várias maneiras, mas o que eu gosto de geralmente passar para os meus alunos que é prompts são comandos que nós, ou instruções que nós damos para a inteligência artificial para que ela nos direcione alguma resposta ou ação com a interação que a gente tem com ela. Então, você tem sempre nos prompts o comando que você quer dar para a ferramenta de inteligência artificial. Não importa se é o ChatGPT, se é o Gemini, se é o Llama, se é o Claude, ou se é uma ferramenta de inteligência artificial que gera imagens, que gera texto, que gera áudio, não importa. O prompt sempre vai ser o seu comando, o seu ser humano, com a inteligência artificial para que ela te atenda naquilo que você está buscando. E eles são fundamentais porque eles precisam, quanto melhor um prompt, e aí o melhor não significa que ele seja nem maior ou menor, ele sempre tem que ter o tamanho ideal, ele vai trazer para nós respostas cada vez mais precisas. Tá bom? É importante entender isso, que esses comandos, que a gente chama de prompts, eles são fundamentais hoje nessa nova conceito de inteligência artificial que a gente conhece e que nos exige tanto, né, para que a gente aprenda. Vamos seguir aqui na nossa aula agora. Bom, e esses prompts, que esses comandos inteligentes que a gente chama de prompts, esses comandos que a gente passa para a ferramenta de inteligência artificial, ela tem aqui tem três coisas que são importantes a gente comentar, né? Primeiro que é o seguinte, se você formula bem prompts, a gente vai ter uma coisa que a gente chama que é influência na qualidade da resposta. Então, os prompts bem elaborados, bem precisos, ou prompts bem construídos, eles vão trazer para nós uma qualidade muito melhor e talvez diminua um pouco aquilo que eu falei lá no começo, de você dar o comando, ler, dá o comando, responde, lê, dá o comando, responde, lê, e por aí vai. Talvez você encurte isso. Aliás, isso que eu já falo para vocês é o seguinte, com o tempo isso tende a diminuir. Você vai pegando um pouco mais de treino e você vai melhorando os seus prompts, e essa interação várias vezes tende a diminuir, né? A segunda coisa é como você consegue obter alguns insights e resultados de coisas que você não esperava. Então, perdão, o impacto na eficiência do trabalho é outro ponto que eu gostaria de citar aqui. Às vezes você faz um prompt pedindo alguma coisa e aí ele vai te trazer alguns insights que você ainda não conhece, ou coisas que você não tinha pensado na sua estruturação, que é importante que quando você lê e você pegar que ali tem algo diferente ou algo que possa acrescentar no seu trabalho como um diferencial, que você explore isso no seu prompt, né? E, obviamente, a gente tem que deixar em mente aqui, o terceiro ponto é que cada setor que a gente trabalha, educação, marketing, jurídico, tem uma conotação, um approach diferente. Então, não adianta a gente ir para um prompt padrão para qualquer setor. Não, existem variações que é importante a gente levar em consideração. Por isso que quando eu expliquei para vocês na aula 1 sobre criar o GPT, criar o seu assistente virtual para cada assunto, isso também tem a ver com cada área de atuação. Quando você cria isso, você dá uma especialização para ele. E aí vai trazer uma coisa que a inteligência artificial se discute muito hoje no meio acadêmico, no meio de pessoas que estudam muito sobre inteligência artificial, que é o que a gente chama de personalização. Ou como, mais recentemente, o Ray Kurzweil escreveu um livro sobre singularidade, né? Que é essa questão da gente personalizar, se cada um de nós ser uma coisa singular, ter uma resposta singular. Então, não adianta querer massificar o negócio, principalmente no prompt. Ele tem que ser customizado de acordo
com o setor que você trabalha. E aí a gente vai seguir em frente para vocês até entenderem um pouco melhor isso. E claro que para gerar prompts eficazes, a gente tem algumas características. Eu citei 3 aqui, que eu estou chamando de clareza do prompt, que é você evitar ambiguidades na hora de escrever um prompt, colocar uma coisa no começo do prompt, no final colocar outra, aí você embanana o que a ferramenta vai te entregar. É a objetividade, então eu quero criar um roteiro de vendas, é importante você ter isso claro. Se você vai aumentar, vai dar vários dados ou não, não importa, é importante você saber que você está gerando um prompt com o objetivo de ter um roteiro de vendas. Um exemplo, óbvio. E, por último, a relevância. A relevância é quanto você está dando importância para aquele prompt, quanto você quer elevar o nível do que você está buscando de resposta. Um exemplo claro foi o que eu fiz no GPT do plano de aula, onde eu ancorei o melhor plano de aula que se tinha de classificado, eu trouxe como exemplo para ele e falei, olha, eu quero que você siga esse padrão e me dê a resposta nesse padrão. Estou dando uma relevância para aquilo que eu estou buscando nesse prompt. Ok? Entendido? Então vamos seguir na nossa aula aqui. Bom, e dentro dessa aula a gente fala também da questão dos formatos, né? Então eu falei agora um pouco da questão de customizar isso por setor, só que a gente tem uma coisa nos prompts que também tem uma separação por formato. Então você tem um prompt de texto, que a gente chama, né? Que tem um perfil de prompt que você faz, ele tem que ser mais focado em clareza, e você tem que se especializar muito mais na questão de como você dá a instrução, aí você vai considerar variações de tom e estilo. Esse é o prompt de texto, né? Quando a gente parte para um segundo tipo de prompt, que é o prompt de imagem, a gente tem que explorar mais a questão da descrição visual, a gente tem que detalhar, incluir contexto, a gente tem que, o que as pessoas às vezes deixam um pouco de lado, que é imaginar aquilo em termos de cores, estilos artísticos. Eu quero uma coisa mais surreal, eu quero uma coisa mais estilo cartoon, eu quero uma coisa mais, por exemplo, essa imagem que vocês estão vendo na tela é um estilo cartoon 3D. Se eu não colocasse 3D, muito provavelmente a imagem estaria chapada, seria um desenho mais antigo. Eu com 3D ele ressalta algumas características, fica uma coisa mais caricaturada, né? Então, esse é um prompt de imagem. Então, estamos já no segundo tipo, formato de prompt. Tem o prompt de texto, prompt de imagem e agora o prompt de vídeo, mais recentemente com as ferramentas de inteligência artificial trazendo esse recurso para nós. Antes de falar da característica do prompt de vídeo, muita gente me pergunta sobre o Sora, né? Que é o gerador, a ferramenta de inteligência artificial da OpenAI, atrelada ao ChatGPT, que não saiu ainda. Provavelmente vai sair dentro do ChatGPT 5, como um recurso igual ao DALL-E que gera imagem, você vai poder gerar vídeo a partir de texto, né? Eles estão lá nos últimos ajustes de treinamento. Mas voltando aqui, existe essa terceira formato do prompt, que é o formato de prompt de vídeo. E aí, é um prompt que vai te exigir instruções mais narrativas, onde você vai ter que dar mais uma direção visual, você vai ter que incluir sequenciamentos de cena, duração que você quer. Eu vou dar um exemplo claro para vocês. Por exemplo, se eu chego e falo assim, ó, gere para mim uma imagem de um garoto correndo na praia, ok? Eu dei uma instrução. Isso para prompt de vídeo não funciona tão bem. Como que seria um prompt de vídeo nesse caso? Você falaria assim, ó, gere para mim uma imagem do garoto correndo na praia, no final de tarde, o sol se pondo no mar, o mar calmo, eu quero uma câmera vindo de trás dele, ele está correndo, essa câmera está vindo, sair das costas dele e começa a subir, pegando uma panorâmica vindo para cima dele e abrindo a imagem. Isso é uma descrição de uma cena, isso é um prompt de vídeo. Então, vocês entenderam a diferença entre um e outro? Então, você tem um prompt de texto, um prompt de imagem e um prompt de vídeo. Bom, acabamos de falar dos 3 tipos de formato de prompt, né? O prompt de texto, o prompt de imagem, o prompt de vídeo. Mas como ficaria isso de uma maneira simplificada um exemplo de prompts? Então, vamos lá. Prompt de texto. Olha só, explique os benefícios da IA na educação em 200 palavras. Depois vocês vão ver como isso se encaixa no framework, tá?
Mas olha só, um prompt de texto, estou dando uma instrução para ele, extremamente simples, clara, explique os benefícios da IA na educação em 200 palavras. Vamos falar agora do prompt de imagem, um exemplo. Crie uma imagem de uma cidade futurista à noite com arranha-céus iluminados e com chuva. É isso que eu estou pedindo para ele. Ele é mais detalhista na hora de você pedir para a imagem, né? E no prompt de vídeo aí a gente vai criar uma narrativa. Então crie um vídeo de 30 segundos, olha só, já estou dando o formato e o tempo que eu quero que ele gere. Crie um vídeo de 30 segundos mostrando um bolo de chocolate sendo cortado em cima de uma mesa e o movimento da faca de cima para baixo, inclua detalhes na cobertura e o recheio escorrendo. Vocês perceberam que eu dei toda uma narrativa, dei um contexto e dei os detalhes para ele. Isso é um prompt de vídeo, um exemplo para vocês, né? Bacana? Então vamos seguindo na nossa aula aqui. Bom, e para encerrar a nossa aula, eu quero falar que hoje as inteligências artificiais elas já usam um modelo de inteligência artificial generativa e elas, que são aqueles modelos de inteligência artificial que geram conteúdo novo, né, e não especificamente como uma Siri da vida ou o mesmo robozinho que limpa a casa. Essas inteligências artificiais como o GPT, o ChatGPT, como o Gemini, como Llama, qualquer outra ferramenta de inteligência artificial, elas geram conteúdos novos a partir de um prompt que a gente coloca e elas nos permitem agora, porque elas são multimodais, ou seja, elas permitem que a gente suba vários formatos para poder colocar um prompt e tirar a melhor informação. Um exemplo disso é que a gente pode subir, por exemplo, um PDF no ChatGPT e pedir para fazer uma análise, um resumo, ou o que quer que a gente deseje para o nosso trabalho. A gente pode subir um arquivo de Word, a gente pode subir uma planilha de Excel e pedir para fazer uma análise ou fazer uma segmentação, não importa. Nós vamos ver isso, inclusive, na aula de framework. Nós podemos subir infográficos e pedir para fazer análise daquele infográfico. E não importa a língua, a gente pode subir qualquer idioma infográfico e pedir para fazer uma análise pelo prompt que a gente colocar em português. Podemos subir várias imagens e também fazer prompts pedindo isso. Podemos gerar imagens a partir de imagens hoje, que algumas ferramentas permitem, e áudio. Então, se você tiver um celular hoje, você consegue ditar aqui o que você quer conversar com o ChatGPT e ele vai transcrever o que você está falando e você dá um enter e aí depois você coloca um prompt e ele gera a informação que você quer. Tá bom? Bacana, encerramos aqui nossa segunda aula da Prompt Max, do nosso curso de prompts que a gente fez com muito carinho aqui. Vamos para a próxima aula, que é a aula Framework, a mais extensa e bem legal. Ok? A gente se vê na próxima aula.